A estreia do Vasco, podemos chamar assim? Estreia do Vasco, porque o Vasco jogou temporada. 2 partidas hoje, venceu as 2, mas a equipe principal jogou agora há pouco no Uruguai e venceu o São Lourenço. Isso, é o torneio amistoso Série Rio de la Plata, atração do Star Plus. No domingo tem mais um jogo contra o Deportivo Maldonado. Vamos aos melhores momentos. No primeiro tempo, um Vasco diferente. No segundo tempo, muitas modificações, né? Mas, a gente tá vendo aí, o Rojas, né? O zagueiro paraguaio recém-chegado, jogando como lateral direito. Ele dá essa cabeçada. Foi um jogador importante ali. Será que ele pode ser titular? Parece que sim, hein? Inclusive a gente vai falar sobre essa questão da lateral direita. O Ramon Dias manteve a base do ano passado, jogando com o Medel, a estreia do João Vitor também, né? Ao lado do Medel. O Piton fazendo a lateral esquerda. 3 volantes, né? O Zé Gabriel, o Praxedes e o Paulinho. E a estreia também do David, jogando pelo lado esquerdo, com o Rossi também como titular e o Verratti na referência. Primeiro tempo, obviamente, a equipe sentindo entrosamento, ritmo de jogo, poucas oportunidades. Aliás, pense num jogo pegado, hein? Alta intensidade. Quem esperava um amistosão, nada disso. E o goleiro pegando com a cabeça, hein? A defesa do Altamirano. O Facundo Altamirano fez essa defesa, mas a gente percebeu como o Vasco buscou muito os lados do campo para tentar fazer as suas jogadas de gol. Foi um time que, nesse 4-3-3, usou muito o David pelo lado esquerdo, que é um cara de muito mais velocidade do que o Rossi. O Rossi quase como segundo atacante, próximos do Verratti, e o corredor para os 2 laterais. A gente viu o Paulinho, né? O Paulinho talvez tenha sido dos 3 jogadores de meio que mais se aproximou ali do ataque para tentar abastecer o ataque. Fez até esse cruzamento que o Verratti aproveitou e o Altamirano acabou fazendo a defesa. No segundo tempo, algumas mudanças. A gente já está vendo aí, inclusive, imagens do segundo tempo. E aí entraram alguns jogadores interessantes, né? O Maicon voltou a ter oportunidades, né? Na defesa. O Jair também entrou. E o Payet, os 2 entraram bem, inclusive. Eu acho que os 2 fizeram até um bom segundo tempo. E a gente vai ver o lance do gol, né? O Eric Marcos, que é um ponta, um garoto, entrou ali no segundo tempo também. Fez esse belo cruzamento pro Léo, que foi também um dos jogadores da etapa final. E ele aponta aí pro Eric Marcos. O Léo faz o gol da vitória do Vasco. A gente vai ver em detalhes aí, efeito procurante, como diz meu amigo Marco de Vargas. A bola faz uma curva, vai na direção exata da cabeça do Léo. É um jogador da base do Vasco, tendo oportunidades aí com o Ramon Dias. O primeiro clube profissional dele e fazendo esse cruzamento pro Léo, que a princípio começa como reserva, né? Terminou a temporada passada como reserva, entrou no segundo tempo e apareceu ali como um zagueiro para poder cabecear e fazer o gol. Ao fim do jogo, como você falou, Edu, no bloco anterior, o Medel, o capitão da equipe, recebeu aí o troféu de vencedor do jogo, o troféu Guinha Azul. Isso, o Guinha Azul jogou de 2013 a 2015 no Vasco. Não jogou no São Lourenço, não, mas por ser argentino, deram esse nome do troféu ao Guinha Azul, com tanta história no Internacional, né? Depois jogou no Tajeres, encerrou a carreira, e agora voltou ao Tajeres como dirigente. Exatamente. Tentou uma carreira como técnico de futebol, agora está mais como na cartolagem. O Guinha Azul, que eu gostava do Guinha Azul, jogador que chegava junto, né? Não tinha bola perdida para ele, não. Mais ou menos como o Medel, assim, né? Exatamente. E esse estádio é o estádio da final da Copa Sul-Americana, né? O estádio Deportivo Maldonado, que inclusive é o adversário do Vasco no próximo dia 21, no domingo, né? Mais um desse torneio que é lá na cidade de Uruguai. Aliás, belíssima cidade de Uruguai, que tivemos a oportunidade de visitar nessa final da Copa Sul-Americana. E vai ser o jogo do Vasco antes de voltar ao Brasil e aí substituir o time que jogou no Campeonato Carioca e também venceu, né? A estreia venceu por 2-0. Daqui a pouco a gente vem e fala mais sobre a estreia do Vasco com o time reserva, né? Agora, ainda falando desse Vasco, que é o time principal que a gente está vendo aqui nesse torneio no Uruguai, né? O Pumita Rodrigues, lateral, com as novas opções, a gente falava do Rojas, ele jogou no meio. Sim. Quer dizer, o Ramon Dias vai procurando posição para o jogador. De repente dá certo o Pumita ali no meio. A gente não sabe até que ponto a utilização do Pumita é uma tentativa de achar uma nova posição para ele. A gente sabe que é um jogador que tem essa característica de velocidade, de ser um lateral, mas a concorrência aumentou na lateral direita, né? O Vasco agora tem 3 laterais direitos. A gente não sabe até que ponto é para aproveitar o Pumita e ter ritmo ou da ausência de um jogador no meio-campo que construa
a partir do campo de defesa como um primeiro volante ou um segundo volante. Ele acabou sendo utilizado assim quando entrou no segundo tempo. O Payet também acabou entrando, né, e sendo aquele 10, aquele cara de articulação, jogando por trás do centroavante. E é um jogador que, com ritmo, eu acho que também briga pela titularidade. Assim como o Jair, né? Acho que são dois jogadores importantes para essa equipe do Ramon Dias. São dois jogadores que estão adquirindo forma nesse início de temporada e devem, naturalmente, ganhar a posição de titular. O Payet, com certeza. David, a tendência é não ser titular. O Rossi também. Tem as chegadas do Adson aí muito em breve, né? E o Vasco tenta o Cuéllar, pode ser um reforço bem interessante. E acho que aquele mesmo que era do Flamengo. Até por isso que o Pumita foi utilizado nessa posição, porque o Vasco ainda espera um jogador para fazer essa função que faria o Cuéllar. O Medel pode ser utilizado um pouco mais à frente, como um volante, mas com o Ramon Dias se fixou como zagueiro desde a temporada passada. O Ramon Dias foi treinador, né, do Cuéllar na Arábia Saudita, então está tentando ajudar na negociação. Ramon Dias, que falou antes da partida em Maldonado, no Uruguai, comparando 2023, trazendo as lições para 2024, que não pode se repetir, falando da evolução do trabalho. Vamos ouvir. Estamos trabajando muchísimo, el equipo va mejorando día a día. También que esta es una temporada nueva. Creo que tenemos que reordenarnos en algunas cosas importantes para que no tengamos el mismo sufrimiento que tuvimos el año pasado, en el torneo pasado. Así que hay cosas que se van haciendo, por ahí faltan algunas cosas que se tengan que concretar para completar el plantel y no tengamos que tener los sobresaltos que tuvimos el año pasado. É isso, sem o susto, sem o sofrimento do ano passado. Esse é o objetivo de todo vascaíno, né? Um começo de trabalho, a gente sabe disso, mas o Ramon Dias é um cara que ganhou a confiança do torcedor vascaíno, especialmente por recuperar um primeiro turno péssimo do ano passado. No segundo turno foi um outro cenário, no va barrar e no barrou. Exatamente. E agora, com novas peças, a tendência é uma evolução desse Vasco, né? A expectativa é saber como o Vasco vai se comportar no mercado de 2024, pensando num time mais forte que não brigue contra o rebaixamento novamente. Existe ainda uma desconfiança do torcedor do Vasco com relação à própria 777, que ainda não definiu, pelo menos para o torcedor, qual o perfil de contratação para a temporada. Houve uma mudança, né, na diretoria de futebol, existe uma expectativa de um perfil diferente de contratações. O Vasco, ano passado, apostou em jogadores um pouco mais rodados, veteranos, ou jogadores desconhecidos, né, com pouca experiência na elite do futebol brasileiro. Falta achar esse meio termo. Por isso a tentativa do Cuéllar, que é um jogador que tem essa capacidade de liderança no meio-campo, experiência no futebol brasileiro, né, e um jogador ainda, 31 anos, né, um jogador que ainda tem uma carreira interessante pela frente. Mas é um time que ainda assim precisa de profundidade de elenco, precisa de reforço. Tanto que as mudanças, o Ramon Dias, ele pensava em colocar um time B no segundo tempo. Mas o time B, parte desses jogadores, estavam no Rio para a estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Então, o elenco ainda é um elenco que precisa de reforços se quiser ter um ano tranquilo, porque o ano de 2023 melhorou, obviamente, com a chegada do Ramon Dias, mas foi muita fórceps, né? O Vasco realmente tendo muitas dificuldades e escapando apenas na última rodada do rebaixamento. Eu podia aproveitar e falar a fórceps, fazendo muita esforça. Esforça era o jogador que o Vasco mirava, do Nilson. Eu deixei para você, levantei a bola. Muito obrigado. Mas diminuiu o esforço por ele, porque ele é o jogador do News Old Boys. Com essa mirada, com essa olhada, tendo o Cuéllar como alvo, esfriou o esforço. Mas tem uma coisa, o Cuéllar é um jogador já de 30 anos, que não é o perfil que a 777 quer. Mesmo assim, até pelo pedido do Ramon Dias, que vê o jogador como uma base importante ali, para dar uma sustentação no meio de campo, mesmo assim o olhar está muito mais no Cuéllar. Você acha uma contratação daquelas excelentes? E eu queria que você falasse também sobre o ex-corintiano, nossa, deu branco aqui o jogador, o Adson. Ah, sim, o Adson. Porque tem o Piton também, que já está desde a temporada passada e foi titular. Como eu falei, né, Paulo Brax acabou saindo, é uma mudança de perfil de contratações. O Esforça é um jogador caro no entendimento da SAF do Vasco, por isso houve
esfriamento na negociação e uma tentativa de um plano B. O Cuejá, sim, é um jogador com idade um pouco mais avançada, mas ainda com uma carreira interessante e longa pela frente, porque 31 anos de idade no futebol brasileiro, a gente vê a evolução em todos os setores do futebol, né, de jogadores veteranos performando em alto nível. Então, é um jogador que tem essa característica de fazer a função de primeiro volante, muitas vezes de segundo. O Esforço é um jogador que, no Newell's, o Newell's joga muitas vezes com linha de 4, né? Ele faz um dos jogadores por dentro ali e muitas vezes protegendo a subida de um lateral. Tem esse fôlego. Talvez era um jogador mais interessante para a função. Por ser interessante, é mais caro. E o Vasco não está disposto a fazer esse pagamento. Com relação ao Watson, que é um jogador que... você falou que o Rossi provavelmente não será titular. Imagino que o Rossi vai ser uma boa opção, mas também eu concordo contigo. O Watson é um jogador que foi provado na elite do futebol brasileiro, mas também não teve uma sequência como titular. É um jogador, talvez, para rotação de elenco, com a característica interessante de marcação pelo lado direito, de vir buscar também o jogo no campo de defesa. Muitas vezes o Ramon Dias precisa dessa linha de 4 um pouco mais baixa para sair em contra-ataque. E você ter um jogador como esse de um lado e o David do outro é interessante para um estilo de jogo, né, onde o Vasco tenha menos a bola e precise jogar nos contra-ataques. Então acaba sendo uma adição interessante a esse elenco do Vasco. Adição. Ponto para o Elton Serra. Agora, falando no David, é curioso que ele não foi nem apresentado oficialmente, né? Não teve aquela coisa de vestir a camisa, o David... Ele foi anunciado com uma nota, inclusive, um comunicado, né? Não teve aquela coisa de rede social e tudo, porque houve uma rejeição da torcida do Vasco, né? Com relação à contratação. Mas vai ser um jogador interessante para essa temporada também. Muito bem, e o Medel, o chileno, falou sobre a preparação física, falou sobre o estágio do Vasco nesse momento, depois da vitória sobre o São Lourenço, que um detalhe, São Lourenço mudou muito pouco, foi o time titular porque está mirando aí o campeonato argentino que começa já já. Vamos ouvir o Medel. Y bueno, estos partidos vale la pena, hicimos un gran partido los dos y nada, a seguir trabajando en lo que viene. Un partido además difícil para empezar la temporada. Sí, claro, porque ahora estamos en preparación, estamos corriendo mucho, preparador física a tope, doble turno, entonces cuesta un poquito más, las piernas están un poco más pesadas, el campo tampoco nos acompañó mucho, así que nada, pero un buen triunfo para empezar bien el año, así que contento. O Vasco conseguiu 6 pontos em 2 jogos, hein? Daqui a pouco a gente vai ver como foi no Campeonato Carioca, mas olha que beleza, que começo de temporada excelente. Falando sério, é isso, é um início de trabalho e vem sendo um forte time argentino, o São Lourenço, como eu disse, mudou muito pouco, então é legal começar assim a temporada. E é sempre importante você, num começo de temporada, acumular bons resultados para que o seu trabalho seja mais tranquilo, sem pressão. A gente falou de alguns exemplos aqui nesse início de ano, o Botafogo, por exemplo, venceu, mas tem o lastro do ano passado, um time que caiu de rendimento. O Vasco, ele, por mais que tenha brigado contra o rebaixamento, mostrou, talvez, uma perspectiva de algo mais tranquilo. Tranquilo no sentido de não ficar sofrendo o ano inteiro. Mas, para isso, precisava se reforçar um pouco mais, né? Como o Vasco tem feito. O caso do João Vitor na defesa. Rejuvenesce o elenco. O João Vitor, que inclusive eu falei que foi o Verratti, mas foi o João Vitor que deu aquela cabeçada para a defesa do goleiro, né? Que a gente está vendo aqui, inclusive, no telão, ele aparecendo dentro da área para fazer esse cabeceio para a defesa do goleiro do São Lourenço. O Vasco tinha uma defesa um pouco mais envelhecida, né? E eu não estou usando pejorativamente. A questão realmente que o futebol exige. O Maicon e o Medel, um com 37 e outro com 36, precisava rejuvenescer. A linha defensiva do Vasco hoje pode jogar um pouco mais alta, porque o Vasco tinha esse medo de jogar no campo do adversário, porque a recomposição era deficiente. Então, são aspectos interessantes que o Ramon Dias vai tentando incorporar a esse elenco e vai precisar de tempo. E para precisar de tempo e paciência do torcedor, é preciso resultados também. E conseguiu 2, né, nessa quinta-feira. E a gente falou aqui como o Ramon Dias troca bastante o time do primeiro para o segundo tempo. Não dá para descartar a ideia de teste nesse momento, que esse momento é para isso também, né? Então, sei lá, Paulo Henrique ou Rojas na lateral direita, tem o Pumita ainda, ele pode estar avaliando para tomar uma decisão. Agora, me chamou a atenção a personalidade do Rojas entrando num time recém-chegado, né? Treinou com a galera.
mas já mostra a personalidade de quem durante tanto tempo defendeu o River Plate. Então parece que é uma adição também, para usar ao mesmo tempo, interessante do Vasco. E eu queria que você comentasse isso, se essa ideia de trocar o time bastante do primeiro para o segundo tempo não pode ser um olhar assim para tomar certas decisões. Sim, primeiro, né? É o primeiro jogo competitivo desse Vasco na temporada, então era natural que a maioria não jogasse 90 minutos. Eu acho que a questão física pesa também. Segundo é justamente esse experimento, né? Olhar para o elenco, dar oportunidades, observar onde os jogadores podem render melhor. E eu acho que a entrada do Pumita, a gente citou concorrência na lateral direita, mas ao mesmo tempo perspectiva de uma opção ali no meio-campo para uma alternativa de jogo. Não acho que vai ser titular, não acho que vai jogar frequentemente numa posição de volante, mas é uma tentativa, uma alternativa de encontrar, uma possibilidade, né, que ele tem num jogo amistoso de encontrar soluções. Então, acho que isso é importante. O Rojas, a gente sempre parte do princípio, né, que o cara que é escolhido primeiro sai na frente numa briga por titularidade. Então a gente imagina o João Vitor titular, a gente imagina o Rojas começando a temporada titular, e a temporada é que vai mostrar para o Ramon Dias se a escolha dele foi certa ou não. Mas não ele vale precisa... pro Payet isso, né? Payet estava no banco, deve ser titular. E eu acho que também é o caso do Jair. Acho que é um jogador que pode recuperar essa posição, já que na reta final ele não foi titular absoluto desse Vasco. Mas é um time que, se reforçando um pouco melhor, acho que o torcedor vai precisar ter paciência, não vai ser um time que vai brigar por todos os títulos, mas tem tudo, para o Vasco não passar de novo um sofrimento que nos últimos anos tem sido recorrente para a torcida vascaína. Tem tudo para ser um ano mais tranquilo que foi 2023. Bom,